A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você professor, você aluno, você que ama a escola dominical, é muito bom lhe encontrar aqui na TV Ereb Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao primeiro trimestre do ano de 2017. Trimestre esse em que nós estamos estudando acerca das obras da carne e o fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E nós temos nas últimas lições estudado algumas oposições. São as manifestações ou as virtudes do fruto do Espírito versus as manifestações das obras da carne. E nos chama a atenção aqui o fato do apóstolo Paulo, quando ele vai apresentar a lista das obras da carne e também vai falar acerca do fruto do Espírito com as suas 9 virtudes, nos chama a atenção o fato do apóstolo Paulo ter registrado em primeira mão essa lista das obras da carne e posteriormente apresentado a questão do fruto do Espírito. Isso nos faz lembrar quando nós vamos, por exemplo, a uma joalheria ou quando nós adquirimos alguma joia, uma aliança, por exemplo, e normalmente essa aliança ela vem numa caixinha cujo o pano de fundo aonde essa aliança está encravada, na maioria das vezes é escuro. Azul escuro, vermelho escuro. Na maioria das vezes aquela joia está encravada em algo cujo pano de fundo é escuro. E isso nos mostra exatamente essa estratégia do apóstolo Paulo, quando em primeira mão ele vem nos apresentando as obras da carne, as obras que são reflexos, que são originadas na nossa natureza humana, uma natureza que está profundamente relacionada com as trevas, com a escuridão. E então Paulo mostra esse lado negro, esse lado obscuro da vida humana, e depois nos apresenta a resposta de Deus para sanar essa questão, para fazer com que essas trevas sejam dissipadas. Ele então nos apresenta o fruto do Espírito, que é na verdade uma joia preciosa com 9 pérolas. E essa joia, ao ser encravada nesse pano de fundo que é mergulhado na escuridão, mergulhado nas trevas, que é a nossa natureza humana, essa joia tem a sua beleza realçada. Essa joia tem os seus detalhes mais notados. Então essa é a obra fundamental do Espírito Santo, é fazer com que cada vez mais essa joia enxertada, essa joia encravada em nós, na nossa natureza, cada vez mais seja realçada e a nossa própria natureza, com os seus dilemas, com as suas fraquezas, seja cada vez mais enfraquecida até chegar ao ponto de desaparecer. O Espírito Santo trabalha justamente sob essa ótica, no sentido de fazer com que o fruto do Espírito seja plenamente desenvolvido e seja profundamente notado na vida daquele que nasceu de novo. Nesse nosso encontro nós estaremos também refletindo acerca da lição de número 10. Ela tem o seguinte título: Mansidão torna o crente apto para evitar pelejas. Então nós vamos estar trabalhando aqui mais uma oposição, vamos estar refletindo acerca da mansidão e das pelejas, né? A mansidão como uma manifestação do fruto do Espírito e as pelejas como uma manifestação das obras da carne. O textuário está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, os versos 1 e 2, e diz o seguinte: parte desses 2 versículos diz da seguinte maneira: que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então o apóstolo Paulo aqui nos chama a atenção, nos convoca a andarmos dignificando a vocação, dignificando o chamado do Senhor para a nossa vida. Então, a forma como nós devemos nos portar,
A maneira como nós devemos caminhar deve ser uma maneira compatível com o nosso chamado. E qual é o chamado do Senhor? Qual a grande vocação de Deus para a vida de cada um de nós, servos do Senhor? E nós podemos conhecer ou podemos relembrar essa preciosa vocação, trazendo aqui para a nossa reflexão, Atos no capítulo 1, no verso 8. É uma muito conhecida porção da palavra de Deus. Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então vejam bem, a descida, a vinda do Espírito Santo habitar em todo crente, veio ministrar poder a esse crente, para que esse crente se tornasse uma testemunha do Senhor, uma testemunha digna do Deus que é testemunhado. Então, na verdade, a ministração do poder de Deus, o derramar do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, não teve como intuito primeiro nos dotar de uma capacidade de sermos operadores de milagres, de sairmos por aí realizando maravilhas, de sairmos por aí deslumbrando as pessoas. Obviamente, o poder de Deus em nossa vida acaba nos condicionando a isso também. Nós podemos e, na verdade, devemos ser ferramentas nas mãos de Deus para que, através da nossa vida, o Senhor esteja operando milagres, o Senhor esteja processando libertação na vida de outras pessoas e o nome dele esteja sendo, então, glorificado. Mas, muito embora, mediante o poder de Deus, coisas maravilhosas possam acontecer em nós e através de nós, o que, na verdade, a intenção primeira da vinda do Espírito Santo e da ministração do poder dele em nossa vida é para nos fazer testemunhas do Senhor. E essa é a nossa primordial vocação. Nós fomos vocacionados para testemunharmos do Senhor. E nesse sentido, como o apóstolo Paulo nos recomenda, com toda a humildade, mansidão e com longanimidade, nós devemos cumprir esse papel de testemunharmos do nosso Deus. A verdade prática diz da seguinte maneira: a mansidão como fruto do Espírito torna o crente apto para evitar contendas, pelejas e dissensões. Então nós estamos aqui falando sobre mais uma virtude do fruto do Espírito. E como temos dito nas outras lições, todas essas facetas que estamos apresentando aqui do fruto do Espírito, elas podem de certa forma serem imitadas mesmo quando não se tem o Espírito Santo, mesmo quando essas facetas não provêm, não têm como raiz o fruto do Espírito. A bondade pode ser imitada, a benignidade pode ser imitada, a longanimidade pode ser imitada e a mansidão também pode ser imitada. Mas todas essas coisas, elas são imitadas a partir de um interesse. Elas são praticadas quando elas não são resultado do fruto do Espírito desenvolvido na vida de alguém. Essas coisas, quando elas são manifestadas, elas são manifestadas por interesse. Quando a pessoa, por exemplo, pratica um ato de bondade, e esse ato de bondade não é resultado do fruto do Espírito, esse ato de bondade, por certo, ele é regado por algum interesse, o interesse próprio daquele que está praticando o ato de bondade. Assim também a mansidão, quando não é resultado do fruto do Espírito, muito embora a gente encontre pessoas mansas, mas essa mansidão ela não proporciona glorificação ao nome do Senhor. Essa mansidão ela pode inclusive ter nuances de covardia, de timidez, e na verdade a verdadeira mansidão, a mansidão genuína, a mansidão que é reflexo do poder de Deus na vida de alguém, essa mansidão ela
ela é na verdade uma poderosa demonstração de força. E nós vamos ver aqui como essa mansidão ela pode também ser sinônimo de força. Parecem dois termos bem contraditórios, o fato de ser manso e o fato de ser forte, mas na verdade a mansidão vinda pelo Espírito Santo, ela é símbolo de força. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 7. E a nossa introdução eu gostaria de destacar o seguinte ponto. Na palavra de Deus, os crentes são comparados às ovelhas. Por que tal alegoria? Porque as ovelhas são animais dóceis, mansos e submissos ao pastor. Então é interessante que se nós analisarmos aqui alguns detalhes do caráter de Cristo, alguns detalhes do caráter do Espírito Santo, alguns detalhes do caráter de Deus, Deus Pai, nós vamos ver que no caráter de cada uma dessas pessoas da divindade, da Trindade, existe profundamente estampado ali a marca da docilidade, da bondade, né, da própria mansidão. Então a gente viu aqui nas aulas passadas que o Salmo 107 e vários outros salmos também apresentam de uma forma muito contundente a questão da bondade de Deus e da benignidade de Deus. Salmo 107 ele diz: louvai o Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então nesse salmo está sendo realçado aí esse caráter bondoso de Deus, né? Esse caráter amável de Deus, esse caráter gentil, gentileza aqui como um símbolo, um sinônimo de benignidade. Mas também em Mateus no capítulo 3, no verso 16, na ocasião do batismo do Senhor Jesus, diz o texto que o Espírito Santo ele veio sobre Jesus e ele veio na forma corpórea de uma pomba. Então veja, a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. E nós sabemos que uma das principais características da pomba é a docilidade, é a mansidão. E em contrapartida também, o Senhor Jesus, quando na ocasião do seu batismo, ou um pouco antes do seu batismo, o próprio João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele dá testemunho de Jesus dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja a figura de Jesus sendo associada ao Cordeiro. Então nós temos a figura do Pai sendo associada a um Deus que é bom, a um Deus que é benigno, a um Deus que é gentil, que é cordial. Nós temos a figura do Espírito Santo sendo associada a uma pomba, que é símbolo de docilidade, de amabilidade. Nós temos a figura de Jesus associada ao Cordeiro, né, que é também um animal muito dócil. E nós temos também a própria igreja do Senhor sendo associada à questão da ovelha. Em vários textos nós somos reconhecidos, nós como igreja do Senhor, somos reconhecidos como ovelha. E uma das características da ovelha é justamente a sua mansidão, a sua submissão. A ovelha é extremamente submissa, é extremamente obediente à voz do seu pastor. Ela aprende a ouvir e ela se sujeita, se submete à voz do seu pastor. Mas nós temos também um outro animal que caminha na contramão de todos esses que nós apresentamos aqui. É a questão do bode. O bode ele se apresenta na Bíblia como uma oposição à ovelha, até por conta do jeito de ser do bode, né? O bode é encrenqueiro, o bode é insubmisso, né? O bode ele é temperamental. O bode é um tipo de animal que na verdade ele é impulsivo. E isso não é característica de alguém que é testemunha de Deus. É por isso que em um dado momento Jesus, no momento ali de julgamento,
O texto bíblico nos apresenta a questão do Senhor Jesus colocando as ovelhas para a sua direita e os bodes para a sua esquerda. Na sua direita, as suas ovelhas seriam aquelas que estariam fazendo parte do reino. À sua esquerda, os bodes seriam os rejeitados. Então a gente vê aqui, tanto na questão dos bodes como na questão das ovelhas, as características que devem ser a marca indelével, tanto na vida do crente, no caso a ovelha, quanto na vida do ímpio, no caso aqui representado pelo bode. O tópico 1 da nossa lição diz: a mansidão é o oposto da arrogância, né? E o subtópico 1 diz: mansidão não é covardia. E é muito interessante nós trazermos isso para a nossa reflexão, porque culturalmente nós, na verdade, estamos inseridos numa sociedade que não vê a mansidão como algo positivo. Talvez por conta da influência da filosofia, desde da filosofia grega, lá nos primórdios, principalmente a filosofia aristotélica, quando na verdade se via a questão da mansidão, a questão da humildade, né, que são na verdade duas parceiras aí, a mansidão e a humildade. Essas virtudes eram vistas como desvirtudes. Na verdade, alguém que tinha como marca o ser manso era alguém que não tinha força para lutar pelos seus ideais. Então, esse conceito filosófico, esse posicionamento filosófico, ele foi transpondo as gerações, principalmente as gerações do Ocidente, e chegou até os nossos dias. Até nos dias de hoje, uma pessoa mansa, ela é tida como alguém que é apática, é uma pessoa que na verdade não caminha na mesma velocidade que o restante da sociedade caminha. Em contrapartida, uma pessoa que é impulsiva, uma pessoa que é temperamental, é reconhecida como uma pessoa forte, uma pessoa de fibra, inclusive é chamada de uma pessoa positiva, né? Então, sempre que se vê alguém que é impulsivo, que tem o temperamento forte, essa pessoa é conhecida como uma pessoa positiva. E se ela é conhecida como uma pessoa positiva, aquele que é manso, né, aquele que é humilde, ele é conhecido como uma pessoa frágil, né, uma pessoa reticente, uma pessoa vacilante. Mas pela palavra de Deus a gente conclui que é exatamente o oposto. É por isso que o reino de Deus ele é antagônico, ele é um reino paradoxal, é um reino que vai na contramão dos princípios do mundo em que nós vivemos. Então, no reino de Deus, o manso que é o forte. E essa é a grande verdade. Esse não é apenas um princípio, não é apenas uma lei de um reino, mas essa é a mais pura e genuína verdade. O manso é que é forte. Aquele que é impulsivo é, na verdade, o fraco da história. Porque o impulsivo, ele é impulsivo por ser incapaz de refrear os seus impulsos. E o manso, ele é forte justamente pela sua capacidade de dizer não aos impulsos da sua natureza humana. Porque todos nós, na nossa natureza humana, somos impulsionados a tomarmos atitudes precipitadas, atitudes imprudentes, impensadas. E o manso, enquanto capaz de não deixar aflorar esses impulsos, ele sim que é o forte da história. Então, mansidão não é covardia. Até porque o Senhor Jesus, ele é o ícone de mansidão.
E, no entanto, ele não era covarde. Porque se ele fosse covarde, ele não teria enfrentado a morte, que é o mais terrível inimigo do ser humano. Ele não teria enfrentado a morte como humano que ele estava, da forma como ele enfrentou. Então, essa questão de ver o manso como alguém fraco é, na verdade, uma influência que não condiz com a verdade. E é claro, nós fazemos parte de uma sociedade fortemente influenciada por esse conceito. O conceito do conquistador é aquele que é impulsivo, aquele que é sanguíneo, que é colérico. Mas o melancólico, o fleumático, isso na nossa sociedade, isso é símbolo de alguém que está sempre chegando atrasado. Mas nós sabemos que essa não é a realidade, e a palavra de Deus nos deixa isso muito bem claro. No entanto, irmãos, existem muitas pessoas, por conta dessa influência, e a igreja, na verdade, é formada por pessoas que trazem essa bagagem cultural, pessoas que, ao virem para a igreja, elas vêm com essas bagagens, e muitas vezes, por conta dessa bagagem entranhada, desse conceito entranhado no cerne de cada um de nós, muitas vezes nós nos expomos ao Senhor para que Ele trate de muitas coisas em nossa vida, para que Ele nos liberte de muitas coisas. Mas quase nunca as pessoas submetem o seu caráter, o seu temperamento para ser tratado pelo Senhor. Então, como nós vemos por aí dentro das igrejas, pessoas que são impulsivas, às vezes até enxergando isso como algo louvável, como algo que faz a diferença. Então vamos dar continuidade, existe muita reflexão para nós aqui nessa lição. E o subtópico 2 diz assim: ser manso é ser corajoso. E ser manso é ser corajoso porque, na verdade, a mansidão é o controle, é a força sob poder, sob controle, melhor dizendo. Mansidão é o poder latente da alma, é o poder anímico, o poder da alma sob controle. Isso é mansidão. Sabe, a nossa alma, ela tem a predisposição, influenciada pela natureza humana, ela tem a predisposição de agir sempre no momento inoportuno, no momento indevido. Ela é regada, ela é movida por precipitação. A mansidão é um poder que controla a alma. Então, ser manso é ser corajoso, é ser capaz de dizer não para determinadas práticas, quando naturalmente a grande maioria diz sim. Então, na verdade, o manso não é alguém passivo. O manso é um ativista do bem. O manso não é alguém que vive aí sempre deixando as coisas para depois. O manso, que na verdade é manso por conta desse poder do Espírito Santo, esse manso, ele é um ativista do bem, ele é um pacificador, e ele trabalha no sentido de promover a paz, de fazer com que todas as coisas estejam indo bem. Então ele está trabalhando sempre, só que naturalmente ele trabalha na contramão no contrafluxo da sociedade. A
sociedade está sempre querendo lutar, querendo sempre brigar, pelejar, contender. E o manso, ele tem pressupostos, ele tem interesses diferentes, ele quer promover a paz. O subtópico 3 diz: a mansidão, fruto do Espírito. E na própria palavra de Deus a gente pode observar o fato do apóstolo João. Né? João, ele inicialmente era conhecido como filho do trovão. Isso sugere então João como alguém com um caráter muito forte, uma pessoa temperamental, uma pessoa impulsiva. É o que tudo indica, pensando nesse codinome dado a João, filho do trovão. Mas o que nós percebemos então é que esse filho do trovão, depois de ser tratado, depois de ser moldado pelo Espírito Santo, ele se transforma no apóstolo do amor. Alguém que antes era impulsivo, depois do tratamento, do mover do Espírito Santo em sua vida, torna-se ícone do amor. O próprio apóstolo Pedro, né, alguém tão impulsivo, alguém tão precipitado, quando Jesus estava sendo preso ali no Getsêmani, Pedro saca uma espada, ele corta a orelha de um soldado indevidamente, o próprio Senhor Jesus o censurou por conta disso. Então Pedro era precipitado, mas depois do encontro, depois da experiência com o Espírito Santo, nós podemos perceber Pedro sendo uma pessoa completamente diferente, completamente sujeita à vontade do Senhor. Então é muito importante nós atentarmos para essa questão do poder que o Espírito Santo tem para transformar, irmãos. Porque uma pessoa que tem um temperamento forte, uma pessoa que é impulsiva ou imprudente, na verdade, esse estilo de vida não recomenda bem para alguém que se diz testemunha do Senhor. Porque se o Senhor Jesus, ele mesmo declarou: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro que nós precisamos fazer esse caminho de aprendizado e assimilarmos o caráter de Cristo e buscarmos ter esse caráter sendo refletido na nossa vida. E tal qual ele era humilde e manso, nós também precisamos ser, uma vez que somos testemunhas dele. O tópico 2 diz o seguinte: evitando as pelejas e contendas. Então nós estávamos falando acerca da mansidão, que é uma manifestação do fruto do Espírito, e agora vamos trabalhar um pouco aqui a questão de uma das manifestações, ou uma ou duas aqui, né, pelejas e contendas, duas manifestações das obras da carne. Então o subtópico 1 diz: pelejas e discórdias. E é isso que a gente, na verdade, acaba por perceber na vida de alguém que é dominado, né, pelas obras da carne. Alguém cuja a tônica da vida, a marca da vida é o domínio da natureza humana. E por ser dominado pela natureza humana, o reflexo desse domínio é a prática das obras da carne. E dentre essas obras da carne, destacamos aqui a tendência à peleja, a tendência à discórdia. Essas pessoas estão sempre envolvidas em alguma dissensão, em alguma discórdia. Essas pessoas, por elas não terem a humildade, né, que como nós comentamos aqui, é algo que anda irmanada com a mansidão, por não terem a humildade, elas sempre estão querendo contra-argumentar e levar
a questão, né, até as vias de fato, né? As vias de fato. O subtópico 2 do tópico 2 diz: ações do homem carnal. Um dos sinais de que uma pessoa não está preparada para exercer o ministério cristão é quando manifesta um desejo incontrolável de, passando por cima de todos, alcançar postos e mandatos. O crente que é sábio e tem dons ministeriais espera com paciência e mansidão o momento de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Nós precisamos ter o que se chama de senso de posicionamento. E o que vem a ser o senso de posicionamento? É justamente essa capacidade, essa dotação vinda da parte de Deus, porque em nós mesmos não temos como gerar isso. Esse senso de posicionamento é a capacidade desenvolvida em nós de sabermos qual o lugar em que nós devemos estar e nos colocarmos no nosso devido lugar e termos a consciência de que o Senhor tem um chamado, que o Senhor nos vocacionou, tem um projeto para a nossa vida e nós então, conscientes disso, devemos estar posicionados exatamente no ponto em que o Senhor quer que estejamos, para que Ele possa fazer a obra devida. Às vezes nós insistimos em sair desse ponto ideal e por conta disso, querendo de repente antecipar alguns acontecimentos no nosso ministério, nós acabamos por impedir que o Espírito Santo faça a obra. E o Espírito Santo só vai cooperar conosco, o Espírito Santo só vai trabalhar em nós e através de nós, se nós estivermos exatamente na posição requerida por Ele. Então, é muito importante nós estarmos esperando no tempo de Deus, no Kairos de Deus, e não no nosso Cronos, estarmos aguardando o momento oportuno para que o Senhor Ele nos saque da sua aljava, como um valente saca a sua flecha da sua aljava e acerta o alvo, assim também chegará o momento em que o Senhor nos sacará da sua aljava e nos usará. E esse usar do Senhor no tempo devido, fará com que a nossa vida seja instrumento para a glória do nome dEle. O subtópico 3 diz: um espírito aguerrido. Em geral, as pessoas incentivam os outros a brigarem, a contenderem por seus direitos. Mas o cristão que tem a vida pautada nos ensinos de Jesus é diferente, pois o Mestre nos manda seguir a segunda milha e amar aqueles que nos perseguem. Irmãos, nós temos uma tendência muito grande a lutarmos pelos nossos direitos, a não abrirmos mão, a irmos às vias de fato. Mas como é libertador quando nós cedemos, quando nós nos dispomos a caminhar mais uma milha, mesmo tendo dentro de nós esse desejo de lutarmos e de não abrirmos mão, mas como nos faz bem toda vez que a gente decide evitar a contenda, abrir mão e às vezes inclusive levar o prejuízo para que a paz seja estabelecida. Isso nos faz tão bem, isso nos traz uma leveza, uma sensação tão especial, e é exatamente pelo fato de que nós não temos o mesmo sentimento que temos quando nós contendemos, quando nós disputamos alguma coisa. Nessa disputa, nós podemos até vencer, mas parece que, ao mesmo tempo que prevalecemos nessa disputa, fomos intoxicados também, fomos envenenados. Aquilo, na verdade, nos traz uma falsa alegria, mas que é logo apagada por um veneno, uma sensação de que fomos envenenados por conta daquela peleja. Mas quando nós abrimos mão, quando nós decidimos promover a paz, agir com mansidão,
Isso nos dá uma sensação de vitória, de conquista, e nos agiganta e nos faz sentir tão bem, porque exatamente nós estamos fazendo alguma coisa cujo Espírito Santo está cooperando e fluindo, e aí Ele está tratando do nosso coração. O subtópico 3 diz o seguinte: bem-aventurados os mansos. E o subtópico 1 diz o sermão da montanha, né? Fala acerca do sermão da montanha. Em um certo trecho do sermão da montanha há uma palavra de Jesus acerca dos mansos, e ele diz que os mansos são bem-aventurados porque eles herdarão a terra. Então, o que nós podemos perceber é que, ainda que aqueles mais afoitos eles corram numa determinada velocidade e os mansos caminhem numa velocidade mais lenta, mas o que podemos perceber é que no desfecho de tudo, quem colherá todas as láureas, todos os louros dessa corrida é o manso. Sabe, aquela questão de às vezes a pessoa correr, mas mesmo chegando na frente dos demais, alguma coisa lhe inviabiliza a conquista do prêmio, e aí quem acaba ganhando o prêmio é quem acabou vindo um pouco mais atrás. Então, a grosso modo, essa é a palavra de Jesus para os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui ainda no subtópico 1 diz: no Sermão do Monte há uma recompensa para os mansos, eles herdarão a terra. E eu me lembro nesse instante acerca de uma certa história de uma mulher que todos os dias pela manhã ela preparava o café para ela, para o seu esposo, e ali na cozinha onde eles tomavam o café, ela olhava por uma janela de vidro e ela tinha acesso ao quintal de uma vizinha. E ela via ali no quintal da vizinha algumas roupas estendidas, alguns lençóis estendidos. E aquela mulher, ela sempre liberava uma palavra de crítica, de censura, né, com relação à roupa que a sua vizinha estendia no varal. E todos os dias era a mesma coisa. Ela olhava pela janela e ela começava a falar para o seu marido: poxa, mas como essa vizinha, ela é descuidada, olha a cor do seu lençol, o lençol amarelo, o lençol sujo, encardido. E no outro dia era uma toalha, e ela ficava olhando e criticando a vizinha, dizendo que aquela mulher era descuidada com as suas roupas. E teve um certo dia que aquela mulher estava ali tomando café com seu marido, olhou pela janela e viu um lençol da vizinha, mas aquele lençol estava mais branco que nunca. E aquela mulher então falou assim: finalmente essa vizinha, ela na verdade tomou vergonha, né? Ela decidiu fazer o que é certo, que é cuidar dos seus lençóis. Agora sim, os lençóis estão brancos, estão limpos. E aí o marido daquela mulher olhou para ele e falou assim: na verdade, foi quem limpou a janela, né? Eu limpei a janela e por isso você está vendo os lençóis limpos. Então, quer dizer, aquela mulher, ela estava vendo aqueles lençóis sujos, mas na verdade não eram os lençóis que estavam sujos. Era a sua janela que assim estava, né? Então, é muito importante nós estarmos atentos a essa questão de sempre estar contendendo, sempre estar querendo disputar, achando que nós estamos com a razão, e nem sempre nós estamos com a razão. O subtópico 3 diz: a mansidão de Cristo. E eu destaco aqui para a nossa reflexão o seguinte: como você age diante daqueles que o maltratam e querem o seu mal? Que venhamos a pedir ao Senhor mansidão. Irmãos, a gente conhece a história que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, que fala acerca de Estevão, né? Estevão, ele
por amor a Deus e por amor ao seu povo, Estevão, ele prega ali para a sua nação. E foi um sermão regado por verdade, um sermão que, se fosse assimilado pelo povo, seria libertador, mas aquele povo, na verdade, não entendeu, aquele povo fechou os ouvidos para aquela mensagem, e não apenas fechou os ouvidos, mas retaliaram também Estevão, decidiram apedrejá-lo até a morte. E foi isso que fizeram. Mas é interessante que, à medida que as pessoas iam lançando pedras sobre Estevão, Estevão olhava para o céu e no seu coração havia paz. E ele olhava para o céu e ele, diz o texto, que ele via os céus abertos, ele via a figura de Jesus ali de pé. E nós podemos perceber então que, às vezes, mesmo sendo afligidos, apedrejados, dependendo da nossa postura diante desse apedrejamento, diante das palavras que são lançadas, diante dos sofrimentos que nos impõem, dependendo da nossa postura, se for uma postura compatível com o que se espera de um genuíno servo de Deus, nós podemos inclusive ver o céu aberto. Mas nós só veremos o céu aberto se nós estivermos agindo exatamente como o Senhor tem nos orientado, estivermos agindo de acordo com a sua preciosa palavra. Então, vale muito a pena nós buscarmos desenvolver em nós essa faceta do fruto do Espírito, que é a mansidão. Existem alguns crentes que dizem: olha, eu já nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Inclusive brincam dizendo que é o crente Gabriela, né? Mas essa, na verdade, não é a postura que glorifica a Deus. Muito pelo contrário, essa postura é um desserviço para o reino de Deus. Porque não se espera e não recomenda bem que um representante do reino de Deus seja alguém que na verdade não perde a oportunidade de estar envolvido em uma contenda, em uma discussão. Então, que o Senhor ele esteja a nos abençoar e a cada dia fazer com que esses preciosos frutos se desenvolvam em nós e nos torne homens, mulheres, jovens, crianças, segundo o precioso coração de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em o nome de Jesus.